Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Idoso Pode Mais. Eu sou a doutora Rony Roseli Domingos, médica geriatra, e você já sabe que aqui está recheado de tudo aquilo que eu acredito. O envelhecimento ativo, o envelhecimento com mais saúde e, principalmente, o envelhecimento inserido na sociedade da forma que o idoso quiser. E para começar esse mês de novembro, no Novembro Azul, eu tenho o privilégio de ter aqui comigo o doutor Yuri Afonso Ferreira, um médico muito respeitado, conceituado, que eu tenho uma admiração imensa e que foi minha colega de turma, que fique bem claro que essa admiração começou há muito tempo. Dr. Yuri Afonso é médico urologista, doutor em doenças da próstata pela USP. Yuri, é um prazer imenso receber você aqui, que a gente possa conversar sobre todas essas questões urológicas, que chamam tanto a atenção do idoso. Um prazer imenso ter você aqui. Prazer, minha amiga, prazer. Doutora Rony aí, um grande expoente da nossa medicina, uma pessoa humana, uma médica maravilhosa, tudo aquilo que um paciente ele precisa, né? Principalmente quando ele está doente, né? Prevenindo também nas suas angústias, nos seus medos, mas quando ele está doente, ele precisa, antes de uma técnica, de uma grande teórica, ele precisa de um ser humano maravilhoso. Isso você enche de graça qualquer lugar onde a gente lhe observa, e tudo isso que a família e o paciente busca. E estou muito feliz de estar aqui com você. Muito feliz do seu projeto. Eu já vi os episódios anteriores, eu adorei, aplaudi, até inclusive no grupo que a gente tem da faculdade, eu super elogiei, adorei e fiquei muito feliz com o seu convite, muito mesmo. Como não lhe chamar? A gente já trocou figurinhas aqui. Como não lhe chamar? E interessante, né, Yuri? A gente estava conversando aqui um pouquinho antes de começar a gravar mesmo, como a gente tem, tem, porque a nossa turma continua, uma turma de grandes profissionais, né? Então, é uma satisfação imensa ver pessoas que a gente estudou, né? Nós somos lá da antiga Escola de Ciências Médicas, hoje um CISAL, hoje passando por uma reforma maravilhosa. Eu chamei o reitor, o Henrique, para estar aqui conversando, em breve ele vem aqui conversar. Mas, assim, que orgulho a gente vê, né? Porque a gente sempre estudou muito, assim, eu fico lembrando, e a gente estava conversando agora, dessa nossa época da faculdade, sempre teve uma vontade muito grande em fazer a diferença na vida das pessoas. E eu via isso em você, essa vontade de fazer a diferença na vida das pessoas. Isso mesmo, nós somos muito privilegiados, né? Nossa turma é muito boa. Eu tive o prazer de assistir o doutor Metódio com você, fiquei encantado com a conversa que vocês tiveram, e nossa turma realmente é muito privilegiada. Nós somos privilegiados de estarmos juntos há mais de 30 anos. Pois é, 30 anos. Mas lembrando que a nossa conversa vai ao ar antes da conversa do doutor Metódio. A gente está abrindo aqui em novembro, eu aproveitei, claro, o Metódio mora em Brasília, vocês vão ver, vai ser um episódio depois desse, um ginecologista maravilhoso, eu moro em Brasília, eu aproveitei que ele vinha para cá e eu falei, vem cá que eu não vou perder essa oportunidade. E é sempre bom quando a gente está junto. Mas, começando novembro, e aí vem a questão do Novembro Azul. Eu, particularmente, algumas pessoas criticam essa questão dos meses, mas eu acho que é importante, claro que não é só um mês, mas é importante que a gente se volte para falar sobre esse tema, divulgue, tire as dúvidas. É importante, não é, ter um mês para a gente poder falar mais sobre esse assunto? É sim, muito importante, porque acaba a gente entrando na rotina. Quando a gente entra na rotina, acaba assim, tá tudo bem, então tá tudo bem, né? Então vamos embora e não tem por que estar investigando, nem procurando, nem buscando, nem mantendo a saúde, né? E de repente você foca um mês na qual você divulga, faz diversas ações de saúde, você junta vários especialistas, né? Você junta um grupo de geriatras, de patologistas, fisioterapeutas interdisciplinares, inclusive, né? E aí, de repente, você melhora muito o nível, né, de consciência de que se promova a saúde o ano inteiro, todos os dias, todas as noites, né? E é um despertar, né? Como você falou, a gente entra na rotina, todo mundo trabalha muito e de repente fala, opa, eu preciso cuidar da minha saúde. E
historicamente, culturalmente, o homem é mais descuidado em relação à sua saúde do que a mulher. E aí, Yuri, eu queria começar a perguntar assim, Novembro Azul, relacionado historicamente ao câncer de próstata. Sobre o câncer de próstata, é possível falar em prevenção ou só em diagnóstico precoce? Né? Então, assim, é possível diminuir a chance de ter câncer de próstata? Então, o câncer de próstata ele teve uma verdadeira revolução nos últimos anos, né? Se a gente imaginar que na década de 80, 40 anos atrás, a gente não tinha nenhum marcador mais importante para fazer o diagnóstico, imaginar que em 1986 foi o primeiro marcador, um pesquisador chamado Geller, ele conseguiu observar o aumento do PSA nas doenças da próstata em animais. E a gente entender que 10 anos após essa descoberta, começou a se observar esse nível de PSA na população em geral. Então, começo da década de 90, e a partir disso começou a se entender a doença da próstata, o câncer da próstata, porque antes chegava sempre atrasado. Então, a partir disso, teve uma revolução, começou a fazer os tratamentos de câncer de próstata, na maioria ainda avançado, mas já com Sim. bons resultados. E agora não, agora a gente vive outros momentos. Hoje a gente tem uma consciência muito grande de que a forma de você viver, né, a alimentação pobre em gordura saturada, em gordura, em fritura, né? Um bom sono, fazer atividade física, não desenvolver distúrbios metabólicos, diminui muito a chance de câncer, diminui muito a chance de câncer mais agressivo, aumenta muito a sobrevida livre de doença após um tratamento, né? Então, só disso, quer dizer, só de você imaginar, se eu começo a ter uma vida mais saudável, manter peso, não aumentar de peso, uma comida mais balanceada, um modo de viver mais balanceado, já diminui muito a chance de câncer de próstata. É uma coisa sensacional. Que incrível, né? Nesse pensamento, né? Você falou, engraçado, você falou do PSA, eu tinha a impressão que o PSA existe há, sei lá, 100 anos. Eu não tinha essa percepção que é algo tão recente. E que bom que, assim, em pouco tempo já se tornou um exame acessível à grande maioria das pessoas, que faz pelo SUS, né, que faz na rede pública, tanto na rede pública como na rede privada. A imensa maioria das pessoas tem acesso ao exame do PSA, e tão importante, não é? Mas eu queria perguntar outra coisa para você. Ainda permanece o mesmo tempo de de começar a investigação, por exemplo? 40 anos, a gente tem esse número cabalístico aí. Aos 40 anos você precisa ir para o urologista ou precisa começar a fazer exames preventivos. Ainda permanece esse tempo de 40 anos? Então, é assim, né? A próstata, ela tem um comportamento muito interessante. Todos os homens, eles nascem com a próstata em torno de 1 grama. E aí eles permanecem em 1 grama até mais ou menos a pré-adolescência, quando começa a ter o primeiro pico hormonal. Então, quando a criança começa a ter aquela diferenciação secundária, os pelinhos, a voz fica mais grossa, o corpinho vai ficando mais quadrado, é o primeiro pico hormonal. Ali a próstata começa a crescer, mas ela cresce de forma fisiológica. Então, ela sai de 1 grama para 20 gramas. E vai mais ou menos ali em torno de 17, 18 até 20 anos e entra em platô. Ele para, estaciona e ele fica lá sem maiores alterações fisiológicas. Quando o homem começa a ter a primeira perda hormonal a partir de 40 anos, ela coincide exatamente com o novo progresso da próstata. Sim. E aí, a partir de 40 anos, teoricamente, todos os homens, eles conceitualmente desenvolvem hiperplasia prostática benigna. Não é um número ao acaso, não é aquela coisa que chutou. Existem realmente evidências fisiológicas que a partir desse momento ele está mais vulnerável a ter algum problema da próstata. Exatamente, ele está mais vulnerável. Então, a partir disso, o interessante é que você comece a fazer os exames preventivos, né, de saúde do homem a partir de 40 anos, que é quando ele começa a ter a sua primeira alteração importante, né? E que bom que você falou de outras doenças, porque assim, a gente fala muito de câncer de próstata, mas existem outras doenças que também levam a sofrimento, que também levam à diminuição da qualidade de vida e que não necessariamente é câncer. Então,
não só esse pensamento de câncer, porque às vezes eu escutei assim, mas eu não tenho histórico familiar de câncer, eu não devo ter essa preocupação. Então, o Novembro Azul vai além do câncer de próstata, né, Yuri? É importante lembrar que existem outras doenças. Sim, o conceito hoje de saúde do homem é muito mais amplo, né? Porque, por exemplo, se você pegar aqui a chance que um homem tem de ter doença de próstata, ele diz assim, ela é tempo dependente, é idade dependente. Então, se você pegar 6 homens, ele teria câncer de próstata até 70 anos, 4 homens, um teria câncer até 80 anos, e aí de 80 a 90, a cada 2, um teria câncer, e depois de 90 anos, 100% dos homens. É, né? Mesmo. Então, isso é tempo dependente, né? Quanto mais tempo eu vivo, maior a minha chance de ter câncer de próstata. Acontece que com a idade esse câncer começa a ter um comportamento bonzinho, indolente. Né? Sim. Inclusive, na maioria das vezes, você não faz tratamento, é apenas acompanhamento. Os conceitos hoje, eles estão muito mais permissivos. Né? Hoje, como você tem um arsenal hoje de acompanhamento do paciente, o paciente hoje chega no consultório, Rony, você mapeia ele inteiro. Você consegue pegar, você divide em exames bioquímicos, o exame físico, né? Você faz um exame físico que é aquele exame que o médico toca no paciente, que o médico examina o paciente. Você precisa ver se ele está hidratado, se ele está corado, se ele tem alguma anemia, se ele tem algum gânglio aparente, né? Você vai examina os gânglios, região cervical, região axilar, região abdominal, inguinal. Você ausculta o paciente, a parte torácica, vê pressão, vê pulso, examina o abdômen inteiro, ver toda a parte da genitália, e é muito importante ver a genitália, porque a gente acaba focando apenas na próstata, mas você precisa ver o pênis, precisa ver a região genital. Muitas vezes o paciente tem distrofia na uretra, tem hiperplasias, excesso de pele. Esse excesso de pele no pênis pode trazer problemas lá na frente. Sim. Testículo, você precisa examinar o testículo. E a próstata, o exame digital, tecnicamente seria o exame digital, sendo que o nome de exame digital da próstata é um termo feio. Ninguém fala então, isso. Toque é um exame, é um termo mais delicado, que todo mundo conhece. E é importante. Mais popular, sim, muito importante. Então você imagina, como a gente tem um arsenal muito, quer dizer, só da gente fazer um bom exame clínico, uma boa anamnese, você já tem um conhecimento amplo do seu paciente, né? Então, a partir disso, você vai lá, você divide. Faz os exames bioquímicos. Aí, nos exames bioquímicos... Exame bioquímico é exame de sangue, né? De laboratório. Os exames sanguíneos, então, você vê hemograma, os eletrólitos, o sódio, o potássio, glicose. Vê a parte das vitaminas. Hoje, a gente tem valorizado muito as vitaminas, porque após 50 anos, existe uma perda grande poderal muscular, proteica e óssea. Então, a gente já começa, a partir de 40 anos já começa vitamina A, B, C, D, todos esses extratos, selênio, a gente observa alumínio, magnésio, então, e a gente tem que observar esses níveis, porque ele mexe muito na qualidade de vida do paciente, entendeu, Rony? Então, se você não faz esse mapeamento, às vezes o paciente está cansado, ele tem um distúrbio de sono, ou tem um distúrbio de concentração, porque ele tem alteração de vitamina. Sim. E a gente não tinha esse conhecimento, né? Sim. Então, a gente faz todo esse mapeamento na parte bioquímica. Aí, ainda na parte bioquímica, a parte hormonal, e aí a gente perde toda a parte hormonal. Então, desde lá de cima, LH, FSH, pede tiroide, pede o PSA. Né? A testosterona, né? Os substratos do PSA, os substratos da testosterona. Aí a gente já pede também uma proteína, que é globulina, ligadora de hormônios sexuais, para a gente observar. Muitas vezes, você vê que coisa interessante. O paciente ele tem a testosterona normal. Mas se ele não tiver o seu carreador, aquele que pega a testosterona e leve na célula, ele não tem ação, né? Então, e às vezes, sabe, Yuri, o que eu vejo? Às vezes a pessoa vai numa consulta médica e não entende, às vezes, o que passa na cabeça do médico, né? A gente está pensando ali em uma infinidade de possibilidades na hora que a gente avalia e o como isso é detalhado e como esse conjunto de coisas vai afetar a saúde sexual, a saúde hormonal e a qualidade de vida desse homem idoso, né? Basicamente falando em relação ao paciente idoso.
E às vezes as pessoas não têm noção disso, do quanto a gente está pensando ali na hora da consulta. Com certeza, com certeza. Então, por isso que a visão hoje tem que ser uma visão mais ampla. Porque a gente vai ver a próstata e deve ver a próstata, porque a gente está vendo que geneticamente a gente está programado para ter uma doença de próstata. Não vamos escapar, não vamos. Não é uma coisa para a gente pensar. Quando você diz assim, a gente está. Se a gente viver muito, em algum momento a gente vai ter. Em compensação, eu fiquei pensativa no que você disse. A gente vai aumentar a chance. Então, com 90 anos, praticamente, né, 100% dos homens vai ter uma doença maligna de próstata. Porém, é uma doença maligna de baixa malignidade, né? Que tem um potencial agressivo menor. Comportamento bonzinho. E aí a gente tem que ter cuidado também para não intervir demais em algo que não precisa de intervenção. E aí o olhar, assim, aquele olhar médico do fazer, mas também o olhar médico do não fazer. De enxergar essas diferenças, porque às vezes a ação do médico isso é pior. Rony, isso é muito importante isso. Eu quero até depois voltar na próstata, acho que é muito legal a gente focar, principalmente para o seu público. Eu sei que é um público muito esclarecido, um público ativo, que gosta de participar. Então, eu gostaria de falar ainda um pouquinho específico da próstata, mas isso que você está falando, essa medicina individualizada é muito importante. A gente hoje está vivendo um mundo de medicinas em grupo, políticas de saúde, né? E na qual quer fazer uma medicina geral para todo mundo, entendeu? Você pega os países escandinavos, teoricamente tem alto índice de desenvolvimento humano, mas que é uma medicina muito padronizada, os pacientes não são felizes com a medicina praticada neles, porque ele vai lá, ganha um seguro social, nesse seguro social, assim, ali vai a vida dele toda. Então, 40 anos, vai lá, a enfermeira senta lá, conversa com ele, vê pressão, vê glicose, pede os exames dele e, não, seu exame está bom, não está, tá bom, você teve hiperplasia de próstata. Então você vai lá no médico, o médico chega lá, estatisticamente ele não quer saber se você iria aderir ao remédio ou não, se queria o remédio ou não. Então você vai lá, toma a medicação que já está lá programada e vai embora. Não, é câncer de próstata, não. Ó, aqui a nossa política de saúde vai todo mundo fazer radioterapia e bloqueador hormonal. Ou não, aqui vai fazer cirurgia. E ele não quer saber muito dos sentimentos do seu paciente. Então, essa individualização é muito importante. Fundamental. Você tem que entender o paciente como um todo, saber que do lado dele tem familiar, tem filhos que estão com medo, que estão assustados. Claro. Né? Saber... E que tipo de... O que é importante para essa pessoa, né? Porque a percepção do que é importante muda de uma pessoa para outra. E o que é importante? É isso, a gente fica nesse dilema. Acho que políticas públicas é algo importante, mas a individualização também tem que ter um espaço dentro de uma política pública. E no Brasil, culturalmente, o brasileiro não aceita a medicina de grupo. O brasileiro ele quer a medicina para ele, quer o médico para ele. O SUS da gente, ele dá essa liberdade. Né? O SUS, com meus alunos, a gente faz ambulatório diariamente, né? E a gente consegue fazer uma medicina muito próxima do que a gente faz na vida privada. Né? Que bom, então, o SUS, um orgulho, ele dá essa oportunidade. Né? Então, a gente não tem esse programa mais apertado, que você não possa pedir tal exame, ou que você não possa fazer tal tratamento. Ele dá essa liberdade, essa autonomia médica. Então, a gente tem isso. O Brasil, realmente, o brasileiro, ele tem uma medicina muito boa, né? Uma qualidade muito boa médica. Acho que, claro que é possível melhorar muito, mas é um sistema de saúde que é elogiado, né, no mundo todo. Sim. Yuri, mas voltando para a próstata, que você falou que queria voltar, e eu fico pensando. Aí você atende tanto no sistema privado como no sistema público, é professor universitário, desempenha um trabalho importantíssimo na formação de novos profissionais. Mas, assim, o que é que uma pessoa que está em casa, um idoso, um homem idoso, 60, 70 anos, 80 que seja, o que deve chamar a atenção nele, né? Pensando nas doenças de próstata, quais são os sinais de alerta? O que é que deve chamar a atenção? Ele diz assim, não, independente daquela rotina que eu deveria ter, eu preciso procurar um médico especialista. Então, a próstata, eu vou fazer uma definiçãozinha mais ou menos para a gente entender o que é a próstata. Né? A gente podia dividir a próstata assim, numa parte mais periférica e uma parte mais central, né? Chama-se zona de transição tecnicamente.
Nessa parte periférica, a gente tem maior chance de ter câncer. 90% dos cânceres estão na zona periférica. Ao passo que na zona central você tem a hiperplasia benigna, que se dá muito mais cedo e dá os sintomas mais importantes. Sim. Então, isso eu acho que um canal desse, a gente conversar para a população, é fantástica. Por quê? Muitas vezes o homem tem medo de ir ao médico, porque ele começa a ter sintomas urinários, aí ele começa a acordar muito à noite, ele começa a urinar fraco, ele está num trabalho, precisa sair urgente para ir no banheiro, fazer senão xixi. Ele não segura. Aí, inclusive, ele pode até perder, né? Ele pode ter uma urge-incontinência, ou às vezes é aquele paciente que você vai no shopping, vai no supermercado, entra no banheiro, ele está lá urinando, tentando urinar, vai embora, ele continua tentando, né? Que ele chama uma hesitância. E aí, na cabeça dele já fica assim, eu estou com câncer. Agora não tem mais, vai ser implacável. E aí não é. Não é, porque justamente os sintomas é de doença benigna, de fácil tratamento, Rony. Você tem diversas opções, um arsenal terapêutico que vai desde medicações até tratamento cirúrgico, que se for um paciente que tem um bom acompanhamento, cirurgias que você faz de 40 minutos, indolor, sem sangramento, 24 horas de internação, e ele volta a ter uma próstata de um rapaz de 20 anos. Mas você falando assim, Yuri, que fantástico, né? Eu fico muito impressionada com essas possibilidades que a medicina oferece hoje. E que está começando também a ser oferecido no SUS, porque existe uma exigência mesmo, e que bom que existe também para pacientes do SUS. Mas você falou uma coisa aí que me chamou a atenção, que os sintomas são mais comuns na doença benigna. Até porque, como ela se situa na região central da próstata, é aquela região que fica mais perto da uretra, né? Então, vai apertar aquela uretra, vai ter dificuldade de fazer xixi. Mas, assim, pensando também, tanto tem aquele homem que não quer ir para o médico com sintoma, com medo do câncer, mas também tem aquele homem que não tem sintoma e acha que não precisa ir no médico porque não tem sintoma e a próstata está bom. Esse é o paciente mais difícil. Não é? Porque, assim, como você falou, ele não tem sintoma, ele acha que não precisa. Mas aí você falou uma questão importante. Às vezes, esse câncer de próstata está situado numa região da próstata que não dá tanto sintoma. Mas se não dá sintoma, Yuri, como é que o médico descobre? É possível perceber no toque, por exemplo, voltando no toque, que existe um tabu grande em relação ao toque. Eu acho que hoje melhorou bastante. Eu tenho vários pacientes que fazem isso com regularidade. Mas, assim, no exame de toque, eu consigo perceber melhor essa doença maligna da próstata? Então, voltando ainda para a anatomia, é mais fácil que a gente consegue de fazer com que as pessoas entendam. Eu, em geral, para eu ter adesão do meu paciente, para o meu paciente entender, acreditar e querer fazer o tratamento, sim, eu tento, geralmente, o desenho. Então, assim, voltando para a anatomia, como ela está na região periférica, ela dá poucos sintomas. Praticamente ela não dá sintoma, né? E aí, esse é o paciente difícil. Eu não estou sentindo nada. Não vou, pronto. Né? Para que eu vou me submeter a um exame ou ir no médico se eu não estou sentindo nada? Mas a mesma história que a gente fala de outros tipos de cânceres. E aí, na realidade, é assim, o comportamento do câncer é diferente, porque ele, ao contrário da hiperplasia, a célula vai somando, ela vai crescendo a próstata. E no câncer da próstata, ela vai destruindo. Então, quando você vem ter o sintoma por conta de um câncer de próstata, já é muito tardio. Seria aqueles casos da década de 80, da década de 90. Né? Então, os casos da década de 70, que ninguém operava. Né? Antigamente, Rony, as pessoas que tiveram aí mais de 60 anos vão se lembrar. De vez em quando alguém morria. Morreu de quê? Ninguém sabia de que era. Todos morriam de câncer de próstata. Entendeu? Porque sempre se chegava atrasado e não tinha um tratamento, né? Então, você veja como é a coisa, né? Hoje ninguém morre de câncer de próstata. É difícil, você consegue controlar e tratar. Ninguém morre de câncer de próstata. Você consegue, mesmo numa doença mais avançada, você consegue controlar. Se você for uma pessoa que tem a disposição de se submeter aos tratamentos, que, em geral, e isso tem que ficar muito claro, são tratamentos que não causam dor. São suportes, são
não tem tanto sofrimento. Muito, né? não. O que mais dá medo, pavor às pessoas é cirurgia. Você imaginar que você tem um arsenal de cirurgia para doenças da próstata, para câncer da próstata. Você vai desde uma doença de uma cirurgia aberta, que hoje o conhecimento anatômico, as mudanças da técnica, são tratamentos que o paciente faz, cirurgias de 1h40, 1h50, não sangra, não toma sangue, não precisa de UTI. Cirurgia, a gente está falando de cirurgia aberta. Mas ele pode fazer cirurgia por vídeo, e aí você tem a opção de fazer por vídeo, laparoscopia ou por robô, que também semelhante, tempo semelhante, recuperação semelhante, entendeu? Então, quer dizer, o homem não pode ter medo. Aí você diz assim, mas Yuri, e se escapar a doença? Se escapar a doença, a gente também. Nos últimos 10 anos... Você fala metástase? Isso, digamos... Você tem uma lesão em outro... Você tem um câncer de próstata, tem lesão óssea. Por algum motivo chegou tarde, quando você operou, a doença estava saindo, ou você chegou, não, olha, eu acho que aqui a melhor opção não é operar. Você vai lá, faz irradiação, indolor, durante 40 sessões, o paciente nem sabe que está fazendo o tratamento, toma um bloqueio hormonal por 24 meses, índice de cura próximo de 100%, Rony. Minha gente, eu queria falar isso novamente para os idosos e para os pré-idosos, os quase idosos, como a maioria de nós estamos envelhecendo. Não espere ter sintoma. O câncer de próstata muitas vezes demora para ter sintoma, mas ele é controlável, ele é tratável e ele é curável. Então, se você ainda tem tabu, que eu espero que não tenha mais, mas perca esse tabu e procure uma orientação especializada. Que notícias maravilhosas eu estou ouvindo aqui. Que coisa fantástica. Fico até arrepiada em ouvir falar sobre isso. Porque eu, como geriatra, eu ter essa percepção de um controle de uma doença que causa tanto medo é fantástico. É fantástico. Rony, assim, eu vou voltar no diagnóstico, mas só para acabar o que você acabou de falar. Alguns anos atrás, me chamaram na enfermaria para ver um paciente. O paciente não estava andando, a voz fraquinha, tinha emagrecido 10 quilos por conta de câncer de próstata. Eu me reuni com a família e disse, olha, eu acho que vale a pena a gente investir e... vamos fazer umas medicações, né? E teria que fazer já um passo a mais, quimioterapia, tem que fazer assim, retirar a região no testículo onde produz a testosterona, então teria que fazer um procedimento de cirurgia chamado orquiectomia. Bom, a família aceitou, o paciente aceitou. Esse paciente, 4 meses depois, volta no meu consultório. Eu não reconheci. Ele tinha engordado 15 quilos. Olha. Cabelo firme, falando grosso, doutor Yuri. Né? Eu não vou dizer até, ele é pai de uma pessoa bem famosa da área da comunicação. Que pessoa que eu adoro, de vez em quando ele até fala no meu nome. Mas ele viveu mais 10 anos. Ele já era um paciente de próximo de 80 anos e morreu de infarto. De uma outra coisa. Morreu de câncer de próstata, entendeu? Que fantástico. Então, realmente mudou muito. Mudou muito esse paradigma. A gente não pode ter esse tabu em doença de próstata. A gente não pode ter medo. O que a gente precisa é procurar um médico, né, especialista, um médico que tenha, né, o conhecimento mais amplo para fazer tratamento. E isso a gente tem muitos profissionais fantásticos na cidade de Maceió, no estado de Alagoas, entendeu? Que bom, então, que bom. Maravilhosa notícia para a gente começar o mês de Novembro Azul. Então, assim, é muito bom você poder falar de uma doença que causa tanto, né, tanto medo, tanto tabu, e tem esse controle tão grande. Que bom, que boas notícias. Mas... eu queria falar sobre outro assunto. Agora. Deixa eu só acabar aqui, que você é muito inteligente, você acaba levando o assunto muito profundo, a profundidade. Eu vou indicar, a próxima aula de próstata, eu vou indicar para os meus alunos, vai ser o seu podcast. Vocês vão assistir o podcast da professora Rony, da doutora Rony. E aí a prova vai ser naquele podcast. Eu queria só, assim, existem alguns dilemas de diagnóstico. A gente teve muita dificuldade durante muito tempo. É assim, aquele paciente que você faz o toque, porque quando o toque é positivo, é positivo. Você tem sensibilidade ali próxima de 70%, 90%, porque a doença é periférica. Sim. Né? Isso para fazer diagnóstico de câncer de próstata. Então, quando você tem o toque lá positivo, é positivo.
Quando você soma com o PSA alterado, aí você tem 100% de chance de ser, não tem, ter um recurso maior, você não precisa, né? Mas tem aqueles dilemas. Olha, é um toque meio difícil, o PSA não aumenta tanto, a velocidade não se altera tanto, a densidade do PSA também não altera tanto, e agora o que é que eu faço, né? Então, aí a gente tem 3 exames que revolucionou essa fase de diagnóstico, que é o que antecede a biópsia da próstata. Sim. Então, hoje a gente tem o índice de saúde da próstata, que é um exame de sangue, uma vez ele presente, aumenta em 10 vezes a chance de câncer. A ressonância paramétrica da próstata e o PET-CT com PSMA. Então, você pode fazer um ou outro. E você aumenta muito a chance. Veja, você não vai fazer de forma indiscriminada, né? Claro, Porque claro. você faz indiscriminada e você baixa demais a sensibilidade, claro. Aí perde o valor do exame. Sim. Mas muito bem indicado, você seguindo a sequência, né, de anamnese, exame físico, Sim. um tempo de observação do seu doente, né? E ele vem para somar, né? Exatamente. Ele leva demais. Como eu disse, o PHI por si só, o índice de saúde da próstata, aumenta 10 vezes a chance de câncer de próstata. E é interessante porque você consegue fazer um tratamento mais próprio, assim, mais específico para aquele problema, se é câncer ou se não é câncer, né? Sim. Fantástico. Fantástico. Então, mas eu queria muito falar sobre outros assuntos, porque assim, o objetivo do podcast do Idoso Pode Mais também é fazer com que o idoso esteja inserido na sociedade da forma que ele quiser ser. Então, uma das grandes bandeiras que eu levanto, uma das coisas que eu falo sempre é contra o etarismo. Etarismo, Yuri, é o cuidado com o preconceito, é o não preconceito com a pessoa idosa, por exemplo. É o preconceito que o idoso sofre só por ser idoso. E o que eu vejo muito? Eu vejo muito dessas situações relacionadas à sexualidade do homem idoso, que às vezes vira motivo ou de piada ou de constrangimento. Normalmente os dois. Porque sempre tem alguém para fazer piada e alguém para ficar constrangido. E ainda esse tabu em relação à sexualidade do homem idoso. E aí eu vou citar um exemplo de um paciente meu, há um tempo atrás, que fez uma cirurgia cardíaca, por exemplo, e voltou para o médico para saber como é que ele estava. E ele falou assim, eu já posso voltar a ter relação sexual? Ele tinha, na época, uns 78 anos. E a resposta foi assim, mas você ainda faz isso? Ele ficou extremamente constrangido com essa pergunta e com raiva e com razão. Você ainda vê antes de a gente falar sobre o que é, mas assim, você ainda vê, eu imagino que você também esteja junto nessa bandeira contra esse tipo de preconceito. Você ainda vê esse preconceito em relação à sexualidade do homem idoso? Então, assim, os conceitos de idoso, né, os conceitos de saúde no idoso mudou demais, radicalmente, né? Então, por exemplo, você pode ter um paciente de 80 anos, uma pessoa que lê, tem hábitos de leitura diária, que dorme bem, que faz atividade física todos os dias, que se alimenta de forma saudável, que não tem maiores estresses, porque existe, todo um contexto, né? Todo um contexto que leva a uma boa qualidade de vida do idoso, né? Se você pegar uma pessoa dessa, ele tem exatamente o mesmo físico de uma pessoa bem preparada de 30 anos, com a mesma cabeça. Ele vai ter uma diferença, que é aquele fenômeno da anergia. Então, está tudo normal, mas a célula não está funcionando exatamente igual. Isso falando de forma fisiológica. Existem alterações fisiológicas do processo de envelhecimento que vai acontecer com todo mundo, né? Mas isso não quer dizer mudança na questão da vontade sexual, do ato sexual. Quer dizer, então você tem lá uma pessoa viva, cheia de energia. Muitas vezes, hoje, Rony, inclusive é assim, Rony, eu tenho dito isso aí.
novamente falando aí para o seu público, que eu sei que é um público muito esclarecido, entendeu? E eu falo isso sempre, inclusive, assim, para os filhos dos meus pacientes. Eu digo assim, olha, não tira a autonomia do seu paciente. Do seu pai, né? Do seu pai. Não tira a autonomia do dinheiro dele. Não tira a autonomia dele escolher as coisas que ele quer. Tá? Porque isso é uma coisa muito importante, ele precisa se inserir socialmente, ele precisa... Olha, eu observo isso, eu estou há 25 anos, a gente está há 25 anos formado, e eu observei muitos, eu tive muitos pacientes. Assim, ele foi. Quando a família achou que ele estava ficando demente, quando achou que ele estava ficando broquinho, quando achou que ele não estava muito bem, aí começa a limitar ele, você vê uma queda abrupta, ele realmente envelhece naquele momento. Que é o etarismo, né? Quando a gente usa termos inapropriados, quando a gente diminui a autonomia, a gente tira a autonomia de uma pessoa idosa, só por ela ser idosa, isso é etarismo. E as pessoas às vezes confundem porque acham que o etarismo é sempre um ato de maldade. Não necessariamente. Às vezes cuidado, é um entendimento errado, mas é um entendimento errado do que é o cuidado. E você termina cometendo atos etaristas que não são adequados. E a outra coisa também, assim, isso é uma consciência que as pessoas têm que ter. Olha, Rony, eu tenho hoje, isso nos diferentes ambientes, mesmo atendendo no SUS, isso é uma coisa que eu tenho falado muito com meus alunos, muito, atendendo no SUS ou na vida privada. Você tem várias pessoas acima de 80 anos que continuam sendo os líderes da família, tomando as principais decisões. Isso é uma coisa muito forte. É muito bacana. Né? E voltando para a questão da sexualidade. Vamos imaginar um idoso que tem uma parceira sexual, que tem uma vida sexual ativa, mas ele tem alterações, né, de ereção. Existem hoje uma perspectiva, claro, a gente sabe a questão da saúde, da qualidade de vida, do sono, do peso, mas em relação às doenças que podem levar à disfunção erétil, hoje não dá para ter tabu com o uso de medicação, né, Yuri? É claro, quando bem indicadas, quando bem orientadas, mas existe um arsenal terapêutico para isso. Sim, e é muito importante assim, a gente conseguir entender, assim, né, primeiro, qual é a fase da atividade sexual, qual é a fase do namoro que não está bom. Tá? Então, a gente divide, só voltando à história de ter o envelhecimento da célula. Para isso, a gente está aqui. Para a gente entender que está tendo esse envelhecimento, claro, e a gente poder reconhecer, não, olha, então eu preciso dar tal vitamina, eu preciso dar tal hormônio, eu preciso dar tal vasodilatador periférico, e você tentar manter o melhor possível a qualidade de vida das pessoas. Porque, claro, inclusive, isso conta até a favor do idoso, é que uma pessoa idosa, a sabedoria dele é muito maior do que uma pessoa nova. Então ele entende, ele reconhece, eu sei que eu não sou mais a mesma pessoa, mas eu estou vivo. Claro, porque se percebe as alterações de vida. Eu tenho as mesmas sensações, eu tenho as mesmas vontades, né? E você não vai enganar para o seu paciente. Não, você vai ficar igual um rapaz de 18 anos. Não existe, porque não tem um anti-envelhecimento. Exatamente. Eu preciso enxergar. Mas você vai fazer com que ele melhore o máximo a sua expectativa. E que tenha uma vida prazerosa. Que é isso que a gente quer. Exatamente, exatamente. Então, assim, a gente divide, assim, a primeira fase, que é a fase do desejo, chamado de libido, né? Então, tem a fase do desejo, que aí está muito relacionado à alteração hormonal, tá? E também a outras questões ambientais. Então, assim, estresse, tá? Algumas alterações cognitivas, às vezes até você não tem nenhuma alteração hormonal, nem está tão estressado, mas um momento mesmo, tá? Então, por exemplo, às vezes não é nem idoso, casais meia-vida. Casais lá entre 50 e 60 anos, aí é aquela fase que os filhos começam a sair de casa, casamento novo, tá construindo a vida, é uma baita de uma preocupação. Sim, porque vai pai, interferir. É mãe adoecendo, é tia adoecendo, é não sei o quê. Aí eu pergunto, você vai chegar à noite, vai desligar o botão e vai ter uma linda noite de amor? É impossível. Né? É porque é um contexto, e aí é muito bacana, porque você falou isso em algumas vezes, que a nossa saúde sexual, a nossa qualidade de sono, a nossa saúde muscular vai depender também de uma série de contextos. E aquela medicina individualizada. Exatamente. É isso. Exatamente. Mas aí, só para lembrar, né? Tudo isso interfere. Mas que as pessoas também percam o tabu.
de entender que, assim, idoso não faz sexo. Primeiro, dizer para as pessoas mais jovens que idoso tem vida sexual, sim. E dizer para aquele idoso que se ele tiver alguma dificuldade na vida sexual, até na questão de ereção, falando de homem, ele procure um médico, porque existem várias possibilidades de tratamento. Não. Isso é uma coisa, essa consciência também tem que ter. Não, você quer namorar, você quer ter sexo, você vai ter sexo. Tenha certeza. Mas eu tenho um diabetes muito grave. Não, você vai ter, não se incomode. A gente vai regular a sua parte metabólica, a gente vai se assegurar que a sua parte cardiovascular esteja bem, né? E não é mágica. Exatamente. Não é mágica. Vamos fazer o seu painel hormonal, vamos ver como está a parte vascular e aí a partir disso a gente vai tratar. Então hoje tem diversas formas que vai desde a psicoterapia a medicações, que podem ser medicações hormonais, podem ser vasodilatadores periféricos, tá? E até uma pequena cirurgia, colocar uma prótese e o paciente vai namorar. Sim. Então, você sempre deixa isso muito claro para ele. O senhor vai namorar. Não se incomode. Se o senhor quer, o senhor vai namorar. Né? Yuri, você só me trouxe boas notícias hoje. Esse episódio tá fantástico. A gente já está conversando aqui há um tempão. É sempre um prazer conversar com você. Porque a gente conversa sobre tudo, entra em outros assuntos. E a medicina é isso. A medicina não é focada, ser urologista, na questão genital. Existe uma série de outras coisas. Então, é sempre um prazer imenso falar com você. Mas a gente está chegando no nosso final. Você quer dizer alguma coisa? Você quer deixar uma mensagem para os idosos ou para os quase idosos que estão aqui assistindo? Gostaria de deixar uma mensagem fraterna, né, de energias boas e positivas. Lembrar que a nossa saúde ela é construída no dia a dia, tá? Não é uma mágica, não é uma poção mágica, né? Hoje o conceito de prevenção do homem é muito mais amplo. A gente não cuida apenas da próstata, tá? Então nós temos que ter um cuidado e uma preocupação em toda uma parte de saúde do homem, a parte hormonal, a parte das vitaminas, as partes os aspectos cardiovasculares, né? Os órgãos genitais. Então, é um conceito muito mais amplo de saúde, né? De saúde do homem, né? Inclusive, esse é até o tema que nós vamos investir esse ano, na saúde. Ao longo desse mês de novembro, na saúde do homem. E estaremos juntos, né? Estaremos juntos. Vou ter a honra de estar com você. Então, assim, essa é a mensagem que eu gostaria de trazer, que não tenham tabus, não tenham preconceitos, tá? Que não tenham medos, tá certo? Tenha o médico como um grande companheiro. Parceiro, um grande cúmplice. Parceiro, um cúmplice, exatamente. Então, eu sou muito feliz, porque eu tenho muitos amigos, pacientes amigos, Rony. Eu estou indo no fim do mês para um aniversário de um paciente que virou amigo, 50 anos, a gente se conhece há muito tempo. Tá, então, assim, é muito legal essa relação, né? Então, que vocês tenham essa relação fraterna, que vocês cuidem da sua saúde, sempre, no dia a dia. E a partir de 40 anos, começar a ter um preventivo maior, exames preventivos maiores, né? E tenha certeza que todos os problemas em saúde do homem será resolvido. Podem ser tratados, acompanhados ou controlados, né? Se não curados, controlados. Exatamente. Meu amigo, muito obrigada. Doutor Yuri, você sabe que eu tenho uma imensa admiração por você, desde já tinha na faculdade, mas a sua história depois da faculdade é uma história realmente que merece todos os elogios. E que bom poder estar na mesma cidade que você, que bom ter essa parceria. Novembro está começando agora e não vamos falar muita coisa, mas vem muita coisa boa para a gente falar e para a gente impactar na vida das pessoas, que esse é o nosso objetivo. Sim. Mais uma vez, muito obrigada. E muito obrigada pela sua audiência, muito obrigada pela sua paciência, muito obrigada pelo seu acompanhamento aqui no Idoso Pode Mais. Se você não se inscreveu, já se inscreve, ative as notificações e você já sabe, o idoso pode mais, pode muito mais. Obrigada.